for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. And the preachers of that day had to give an account for this stir because it was at the feast of the Passover. And they screamed out, "Who is this?" E os pregadores daquele dia tinham de prestar contas dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa. E gritaram, "Quem é este?" When the air charged and the coming of the Lord Jesus to Jerusalem had charged the air with expectations, it looks like that the teachers ought to know what was going to take place. It looked like that the high priest would have known it. It looked like that all the other priests would have known it. Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus a Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. And it isn't changed any today because the Holy Spirit is forerunning the coming of the Lord Jesus. Amen. And as the Holy Spirit begins to stretch out across the earth, revival fires are broken out everywhere. Great signs and wonders has been done. Healings has took place. Prophecies has went forth. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da vinda do Senhor Jesus. E à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogos do reavivamento irrompem por toda parte. Grandes sinais e prodígios têm sido feitos, curas têm acontecido, profecias têm sido proferidas. All the gathering of the apostolic blessings has come back to the church again. So as it was then, so is it now. The spirit of the unbeliever still cries out, "Who is this?" Todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim é agora. O espírito do incrédulo ainda exclama, "Quem é este?" Some of them believed on the Lord Jesus to say he was a good man. Some of them said he's a good man. That's what they say today. Alguns deles creram no Senhor Jesus para dizer que ele era um bom homem. Alguns deles disseram, ele é um bom homem. É isso o que dizem hoje. They tried to place him as a Napoleon, a warrior. They tried to place him as a George Washington, a truthful man. But he was more than that. Tentam colocá-lo como um Napoleão, um guerreiro. Tentam colocá-lo como um George Washington, um homem honesto. Mas ele foi mais do que isso. Did you notice the reading of the scripture? They said this is a prophet that comes from Galilee. Notaram a leitura da Escritura? Disseram, este é um profeta que vem da Galileia. And they tried to say the same thing today. When they see this great move of the Lord to restore back to health the sick and the afflicted, to see Him use His Spirit in His church to discern the thoughts of the people. E tentam dizer a mesma coisa hoje,
quando veem este grande movimento do Senhor ao restaurar a saúde os enfermos e os aflitos, ao vê-lo usar seu espírito em sua igreja para discernir os pensamentos das pessoas. To see him do just as he did when he was here on earth, to fulfill what he said would take place. Certainly, the churches and the people has asking this, who is this? Ao vê-lo fazer exatamente como fez quando esteve aqui na terra, ao cumprir o que ele disse que aconteceria. Certamente, as igrejas e as pessoas é como se estivessem perguntando isto: quem é este? They didn't understand who Jesus was because none of them could recognize him by their schools. What seminary did he come out of? What school of theology did he come from? And so is it today. Eles não entendiam quem era Jesus, porque nenhum deles pôde reconhecê-lo por suas escolas. De que seminário ele veio? De que escola de teologia ele veio? E assim é hoje. Most of the people who are anointed with the Holy Ghost didn't come from any seminary. They are products of God's own choosing. But the signs and the miracles and the wonders that was promised in the Bible accompany this great Holy Spirit as it moves among the people. A maioria das pessoas que são ungidas com o Espírito Santo não veio de nenhum seminário. Eles são produtos da escolha do próprio Deus, mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se move entre as pessoas. And they say today, what school are they from? Just as soon as you enter a city to hold a revival, what denomination do you belong to? E dizem hoje, de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um reavivamento, a que denominação você pertence? I had an interview Friday afternoon with the Roman Catholic priest from the Irish Church in Louisville. I'm no more than I'd been introduced to him, a fine scholarly man. He said, Mr. Branham, what denomination are you with? I said, I'm not with any. Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com um sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville. E logo que fui apresentado a ele, um homem finamente erudito, ele disse, Senhor Branham, com que denominação o senhor está? Eu disse, não estou com nenhuma. And he said, then were you ordained? I said, yes, sir. He said, who ordained you? I said, the Lord Jesus gave me the Holy Spirit to preach the gospel and gave me a commission. Amen. Well, that's the ordination that we need. E ele disse então, o senhor foi ordenado? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, quem o ordenou? Eu disse, o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Jesus never said to his disciples, go out to the... I'm not criticizing those things, but they've lived their day. He didn't say go study to be a minister for so many years. He said, tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Amen. He said that to men who couldn't sign their own name. Jesus nunca disse aos seus discípulos, saí ao... Não estou criticando essas coisas, mas elas tiveram o seu tempo. Ele não disse, ide, estudai para ser ministro, por tantos anos. Ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a homens que não sabiam assinar o próprio nome. And after this the Holy Ghost has come upon you, then you shall be my witnesses, both in Jerusalem, Judea, Samaria,
and to the utmost parts of the earth. That's the ordination. E depois disso, que o Espírito Santo vier sobre vós, então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordenação. We have no record of Jesus ever going to any school or graduating from any seminaries. Yet there's been more seminaries erected in His name for religious causes than been for any other thing that's ever been in the world. Não temos nenhum registro de Jesus alguma vez ir a qualquer escola ou se formar em quaisquer seminários. No entanto, tem havido mais seminários erguidos em seu nome para causas religiosas do que tem havido para qualquer outra coisa que já houve no mundo. We never had any record of Him ever going to school, but yet there's been more schools erected in His name than there is of any other kind of a name there is under the heavens. The schools. Nós nunca tivemos qualquer registro dele alguma vez ir à escola. Entretanto, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que há de qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu. As escolas. We never have known of Him writing a book, yet there's been more books wrote about Him than all the rest of the literature's been written. And today His Bible is the most popular book that there is in all the world amongst all the literature. Nunca soubemos dele escrever um livro. No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o resto da literatura que já foi escrita. E hoje, a sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo entre toda a literatura. But you see, in the day of the visitation, they cried, "Who is He?" See, God takes something that seems like it's nothing to make something out of it. That's what makes Him God. Mas, vejam, no dia da visitação eles clamaram, quem é ele? Vejam, Deus toma algo que parece que não é nada para fazer algo dele. É isso que o torna Deus. And when they seen Him come riding into that gate, some of them said He's a great man. They say that today. There's schools of theology that teaches today that Jesus was a great man, that He was a good man. Some of them even say that He was a prophet. E quando o ouviram vir entrar cavalgando por aquele portão, alguns deles disseram, ele é um grande homem. Eles dizem isso hoje. Há escolas de teologia que ensinam hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Algumas chegam a dizer que ele foi profeta. Now, if He was only a prophet or a good man, we're in our sins. He was more than a prophet. He was more than a good man, yet He was a good man. Yet He was a God prophet. But He was more than that. He was God, manifested in the flesh to take away sin. Agora, se ele foi apenas profeta ou um bom homem, nós estamos em nossos pecados. Ele foi mais do que profeta, ele foi mais do que um bom homem. Embora ele tenha sido um bom homem, embora ele tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isso. Ele foi Deus manifestado em carne para tirar o pecado. And as He come riding in, lots of the people said, He's a healer. Oh, we've seen Him open the eyes of the blind. We've seen Him make the crippled man to walk. We've seen Him offer prayer and a fever left a child. But then those type were only following Him for the loaves and the fishes. E quando ele entrou cavalgando, muitas das pessoas disseram, ele é um curador. Oh, nós o vimos abrir os olhos dos cegos. Nós o vimos fazer o aleijado andar. Nós o vimos oferecer oração e uma febre deixou a criança. Mas então esse tipo de gente só o estava seguindo pelos pães e peixes. And that's the way the crowds are today, many. If there's a healer, why they follow Him, and he's just an oasis.
If they get sick, they run and say, "Oh, will you please pray for me that the Lord Jesus will make me well?" E é assim que as multidões estão hoje, muitos. Se há um curador, ora, eles o seguem. E ele é só um oásis. Se ficam enfermos, correm e dizem, por favor, pode orar por mim para que o Senhor Jesus me cure. And as soon as they come out of the hospital or the sick bed, right back out into the world they go, like a dog to its vomit or a hog to its water, as the Scripture says. É assim que saem do hospital ou da cama de enfermo. Voltam imediatamente para o mundo como um cão ao seu vômito ou um porco ao seu lamaçal, como disse a Escritura. Just follow him for what good they can get out of him. They use him just for a totem pole or something that they can get from him and don't expect to serve him. That crowd still goes on today. Somente o seguem por aquilo de bom que podem obter dele. Eles o usam apenas como um poste totêmico ou por algo que podem obter dele e não esperam servi-lo. Essa gente ainda existe hoje. There were 9 lepers healed and 1 returned to give him praise. Or was it 10? One of them returned to give him praise. And the rest of them went ahead ungrateful. Houve 9 leprosos curados e 1 voltou para dar-lhe louvor. Ou foram 10. Um deles, voltou para dar-lhe louvor e os demais foram embora, ingratos. And if the people in America that's been healed by the power of God would turn their hearts to God, there'd be a revival strike this nation that would close every bootleg joint, that would package stores and whiskey stores would be plumb out of the picture. E se as pessoas nos Estados Unidos que foram curadas pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um reavivamento cairia sobre esta nação que fecharia todos os bares, fecharia. Lojas de bebidas e lojas de uísque estariam completamente fora de cena. The churches would be full, the theaters would be empty on Sunday night, and there'd be a revival break out to this nation. As igrejas estariam lotadas, os cinemas estariam vazios domingo à noite, e um reavivamento cairia sobre esta nação. But when they see it happen, the things that God does, they still scream, "Who is he? Who is this that comes? Where did they come from? Who is this? By what authority is this done?" Mas quando eles veem isso acontecer, as coisas que Deus faz, ainda exclamam, quem é ele? Quem é este que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade se faz isso? Never forget, at Johannesburg, South Africa, I just arrived about 30 minutes before on a plane. I've been 3 days and nights in the air. So tired I could hardly stand it. They take me out to the fairgrounds where some 50 or 60,000 people were gathered. Nunca me esqueço em Joanesburgo, África do Sul. Eu tinha acabado de chegar, cerca de 30 minutos antes, num avião. Estive 3 dias e noites no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. Eles me levaram para o local de eventos, onde umas 50 ou 60 mil pessoas estavam reunidas. No sooner than got on the platform to the Holy Spirit, I seen coming across the place a bus, and had a sign on it, Durban. I saw a young man have to fuss and slip away from his father and mother with one leg 6 or 8 inches shorter than the other. He was wearing a white shirt with suspenders holding up his trousers. E logo que cheguei à plataforma, o Espírito Santo, eu vi, atravessando o lugar, um ônibus, e havia um letreiro nele, Durban. Eu vi que um jovem teve de discutir e sair sem seu pai e sua mãe notarem, com uma perna 6 ou 8 polegadas mais curta do que a outra. Ele estava usando uma camisa branca, com suspensórios segurando a calça. And
I noticed the young man. I looked back again, the vision was gone. And then just in a moment I saw that light hanging over a young man way back in the audience. And I looked, I thought I'd seen him somewhere. Eu observei o jovem, olhei para trás de novo, a visão se havia ido. E então, em um instante, vi aquela luz pairada sobre um jovem bem atrás na audiência. Eu olhei, pensei, eu o vi em algum lugar. I watched him and that light kept holding over him for a few minutes and I was waiting for the interpreter to catch the next words. Then I seen that same young man stand up, throw down his crutches and his 6 inches short leg came down normal with the rest. Eu o observei e aquela luz se manteve sobre ele por alguns minutos. E eu estava esperando o intérprete captar as próximas palavras. Então vi aquele mesmo jovem ficar de pé, jogar suas muletas, e sua perna 6 polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. And I said to Mr. A.J. Schumann, who is in glory tonight, I said, Mr. Schumann, just quote my words, it's a vision. He said, very well. E eu disse ao Sr. A.J. Schumann, que está na glória esta noite, eu disse, Sr. Schumann, apenas cite as minhas palavras, é uma visão. Ele disse, muito bem. And I said, the young man sitting back there with the white shirt on and the suspenders, he came from a city called Durban, some 1,500 miles across the country in a bus. And he had to slip away from his father and mother to come. But he's believed on the Lord Jesus and he's got one leg 6 inches shorter than the other. E eu disse, o jovem sentado lá atrás, de camisa branca e suspensórios, ele veio de uma cidade chamada Durban, umas 1.500 milhas através do país, num ônibus, e teve de sair sem seu pai e sua mãe notarem para vir. Mas ele creu no Senhor Jesus e ele tem uma perna 6 polegadas mais curta do que a outra. And the young man jumped up. There he is standing, trying to feel for his crutches. And I said, young man, the Lord Jesus has healed you. And immediately his leg come out 6 inches to the normal with the rest of him. And they brought the young man to the platform and doctors examined him there. You see his picture in my book. E o jovem saltou. Lá estava ele de pé, tentando sentir suas muletas, e eu disse, jovem, o Senhor Jesus o curou. E imediatamente sua perna se estendeu 6 polegadas, ficando normal como os outros membros, e trouxeram o jovem à plataforma e médicos o examinaram lá. Vocês veem a foto dele no meu livro. I'd been standing there just a few moments. I seen a little green car running down the road and it slipped. It turned around backward and struck a tree. A young blonde-headed girl had a broken back. Eu tinha estado lá apenas alguns momentos. Vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou. Ele virou para trás e bateu numa árvore. Uma jovem loira teve a coluna quebrada. And I said, I see a little green car that slid into a tree and a young blonde-headed girl of about 18 years old has a broken back. She's in a serious condition. No one responded. I couldn't see her anywhere in that vast big audience of people. E eu disse, vejo um pequeno carro verde que derrapou e bateu numa árvore. E uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada. Ela está em estado grave. Ninguém respondeu. E eu não conseguia vê-la em nenhum lugar, naquela vasta, grande audiência de pessoas. And I stood there just for a few minutes. I said, understand, don't be suspicious. It's the Lord Jesus. In the power of the resurrection, He sent the Holy Ghost to continue His work. E fiquei lá só por alguns minutos. Eu disse, entendam, não tenham desconfiança. É o Senhor Jesus no poder da ressurreição. Ele enviou o Espírito Santo para continuar seu trabalho. And there I seen the vision happen over again. And I couldn't see the young woman just then standing right in front of me here.
stood that light as you see on the picture. E lá eu vi a visão se repetir e não conseguia ver a jovem. Naquele momento, encontrando-se bem na minha frente, aqui estava aquela luz, como se vê na foto. And he stood here and I walked up there and there she laid down below the platform. I said, young lady, the Lord Jesus has made you well. And she started to cry. Her mother said, oh no, don't tell her to get up. Says if she moves, she'll die. E aqui se encontrava, fui até lá e lá estava ela deitada, abaixo da plataforma. Eu disse, jovem, o Senhor Jesus a curou. E ela começou a chorar. A mãe dela disse, oh não, não diga a ela para se levantar. Diz, se ela se mexer, morrerá. And the young lady jumped to her feet, screaming and praising God. And the mother fainted and fell in the cot that the girl was laying in. What is it? E a jovem ficou de pé rápido, gritando e louvando a Deus. E a mãe desmaiou e caiu na maca em que a moça estava deitada. Que é isto? Just about that time, some critical man raised up back there and stood with one foot on one seat and one on the other and said, you American, I challenge you to tell me what name you do this in and what denomination church do you belong to. Mais ou menos naquele momento, certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou com um pé sobre uma cadeira e um sobre a outra e disse, você, americano, eu o desafio a me dizer em que nome você faz isso e a que denominação da igreja você pertence. See, it's just the same. They don't understand. They're not looking for these things. The churches are not looking for the coming of the Lord, and the Holy Spirit is sure to confirm His coming to bring it to pass. So much. Each one wants to take his own way. That's the way it was there. Each group had their own idea. Estão vendo? É exatamente a mesma coisa. Não entendem. Não estão esperando por estas coisas. As igrejas não estão esperando pela vinda do Senhor. E o Espírito Santo está aqui para confirmar sua vinda, para fazê-la acontecer. Tanto que cada uma quer trilhar seu próprio caminho. Assim era lá. Cada grupo tinha sua própria ideia. But that's not the question tonight. That's not what I'm talking about. Amen. But the question I'm asking you is, what do you think it is? It concerns you. Mas essa não é a questão esta noite. Não é disso que estou falando. Mas a pergunta que lhes estou fazendo é, o que vocês acham ser isso? Isso interessa a vocês. Who is this that's going up and down the nations? Not man. Man cannot do those things. Quem é este que está percorrendo as nações? Não homens. Homens não podem fazer essas coisas. Who is it that's speaking and saying to the people in the audience, sitting right here, over here, in different places in the meeting, when women and men are brought in here dying? Who is it? Quem é que está falando e dizendo para as pessoas na audiência, como sentado bem aqui, por aqui, em diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo? Quem é? That young woman that walked into the baptistry this morning, that 3 weeks ago dying with sarcomas cancer, lives right here on Maple Street, Mrs. Beatty. Aquela jovem mulher que desceu ao batistério esta manhã, que 3 semanas atrás estava morrendo de carcinomas, câncer, mora bem aqui na rua Maple, Senhora Beatty. And I asked 3 doctors that was with her. She didn't have one chance to live. With 4 or 5 little children and my mother trying to take care of them. Mama said, Bill, she'll never come home again. E perguntei a 3 médicos que estavam com ela. Ela não tinha nenhuma chance de viver, com 4 ou 5 criancinhas. E minha mãe tentando cuidar delas.
Mamãe disse, viu? Ela nunca irá voltar para casa. And I went out to where she was, and the Lord Jesus spoke, "Thus saith the Lord, if she will go to the church and promise to be baptized into the name of the Lord Jesus and will serve God, she'll go home." Amen. Well, E eu fui até onde ela estava, e o Senhor Jesus falou, assim diz o Senhor, se ela for à igreja e prometer ser batizada em nome do Senhor Jesus e servir a Deus, ela irá para casa bem. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak